E aí, pessoal, estamos de volta agora para falar sobre o circuito em paralelo, que também a gente pode chamar de associação em paralelo. Os resistores neste circuito, eles são colocados uns sobre os outros, de modo que todos são submetidos à mesma diferença de potencial, ou seja, à mesma tensão elétrica, mas apresentam correntes elétricas diferentes. Então, o que a gente tem de diferente aqui? Qual é a característica do circuito em paralelo? A DDP, a tensão elétrica, ela é igual em todos os meus resistores. Já a corrente elétrica, ela vai ser diferente, ela vai se dividir. Aquele que possui maior corrente elétrica terá a menor resistência e vice-versa. Aqui a gente tem exemplos de circuitos elétricos com associação de resistores em paralelo. E a gente tem aqui formando essa ligação, formando um nó, né, que a gente chama de nó. E aqui, a partir deste nó, o que vai acontecer aqui? A corrente elétrica, ela vai se dividir. A corrente aqui, tá aqui o I, né, representado. Essa corrente, quando ela chega aqui, deixa eu só mudar aqui o tamanho da caneta, só um minuto. Quando ela chega aqui, essa corrente, o que é que vai acontecer? Ela vai descer para este resistor e ela vai seguir para este outro resistor aqui. Quando ela chega aqui de novo, ela vai se dividir de novo. Ela desce para esse e vem para chegar nesse outro resistor também. Então, observem que aqui ela se dividiu. Entrou uma corrente elétrica aqui pelo meu circuito e quando chegou neste nó aqui, ela se dividiu. Ela foi para R1 e outra parte foi para R2. Quando ela chegou em R2, aqui nesse ponto aqui, vamos chamar de ponto 2, ela também se dividiu. Ela desce para R2 e ela segue para R3. Então, essa é a principal característica do circuito em paralelo, né? Com associação de resistores em paralelo. É eu ter essa minha corrente elétrica se dividindo. Ao contrário do circuito em série, que no circuito em série a corrente não se divide, ela é igual para todos os resistores, ela passa, é o mesmo valor. Já a minha tensão, se estiver entrando aqui, se o meu resistor ele é de, vamos dizer que de 50 volts, né, que a tensão, a DDP, a diferença de potencial aqui é de 50 volts, vai ser 50 volts em todos os meus resistores. A minha tensão, ela não se divide, ela vai ser igual em todos os meus resistores, tá? E aqui a gente tem a fórmula para calcular a resistência equivalente ou resistência total. No circuito em paralelo, essa fórmula muda. Lembra que lá no circuito em série é só a gente somar o valor de todos os resistores? Já aqui não. Aqui a gente vai utilizar esta fórmula em forma de fração, né? A gente vai colocar 1 dividido pelo valor de R1 mais 1 dividido pelo valor de R2 mais 1 dividido pelo valor de R3 e assim sucessivamente. Esta é a fórmula para eu encontrar a minha resistência total do meu circuito elétrico, tá? Então, vamos responder uma questão aqui para que vocês possam entender melhor como é que calcula essa resistência elétrica, como é que calcula a corrente elétrica, enfim, a tensão no circuito em paralelo. Essa é uma questão do Enem de 2018. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta novamente. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas,
formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B, aqui a gente tem A e tem B, representa os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Primeiro ponto aqui. O que é que a gente tem que ver aqui? Quando eu toco nesse ponto, fecha A. Quando eu toco nesse ponto, fecha B. É basicamente isso que a questão está dizendo. Que a gente tem dois pontos onde, conforme o toque aí do meu dedo nesse dispositivo, eu vou estar fechando ou o ponto A ou o ponto B. Então, vamos ver o que a questão pede. Aqui ela só deu um texto, né, discorreu, explicando como é que funciona, mais ou menos, os smartphones e os tablets. E aí, o que é que a questão está pedindo? Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha no ponto A? Então, aqui, o toque fechou o ponto A. Vou colocar aqui a caneta vermelha para ficar melhor para vocês verem. Fechou aqui, ó. Eu dei um toque e fechou o ponto A. Se fechou o ponto A, gente, eu esqueço isso daqui, ó. Essa resistência aqui para mim não interessa, tá? Por quê? Porque não tá passando corrente elétrica para cá, não tá passando tensão elétrica para cá, não. Porque eu fechei. A partir do momento que eu fechei, o que me interessa é apenas isso daqui, ó, do meu circuito. Certo? Aí ele tá pedindo quem? A resistência total, né? Que é a resistência equivalente. Como é que eu faço para calcular essa resistência equivalente? Já que eu estou vendo aqui que o meu circuito aqui eu tenho dois resistores em paralelo. E quando eu calcular, eles vão ficar em série. Vamos calcular agora para a gente entender melhor. Então vamos lá, pessoal, para a gente entender como é que eu vou calcular. Vocês viram que eu mostrei uma fórmula aqui. Opa, eu passei demais. Vocês viram que eu mostrei uma fórmula aqui, como calcular a resistência equivalente num circuito em paralelo. Aqui eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simples. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar de 2 em 2 resistores. Então, nós vamos pegar primeiro esses dois aqui que estão em paralelo. Quando isso acontece, o que é que eu faço? Eu faço resistor 1 vezes resistor 2, dividido por resistor 1 mais o resistor 2. O valor do resistor 1 e o valor do resistor 2. Então, vai ser multiplicação, o produto, dividido pela soma. Eu multiplico um vezes o outro e divido pela soma dos dois, ok? Então, aqui vai ficar como? Vamos dizer que esse aqui seja o resistor 1 e esse daqui o resistor 2. Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, vai ficar isso daqui. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. Dividido por 4 mais 4, 8. 16 dividido para 8, eu tenho 2. E por que vai ser 2 quiloohms? Porque a unidade de medida aqui do meu circuito é quiloohms. Então, eu tenho que colocar a unidade de medida que está dentro do meu circuito. Então, a resistência total desses dois aqui é 2 quiloohms. E a questão foi tão boazinha que ela nem chegou a colocar o 2, o valor 2 aqui nas alternativas. Por quê? Porque ainda falta uma resistência para eu calcular. E agora, o meu circuito fica assim, ó. Essas duas resistências aqui, a equivalência delas duas foi quanto? Qual foi o valor delas duas? 2 quiloohms. Então, eu vou colocar elas aqui. Redesenhei o circuito. Tá aqui, ó, 2 quiloohms. Aí, eu repito essa minha resistência aqui, que é 4 quiloohms. Tá aqui, ó. Quando eu faço isso, a gente tem o quê? Um exemplo de quê? De um circuito em série.
circuito em série. E o que é que eu faço com a resistência do circuito em série? Eu somo. O circuito em série, a única coisa que eu vou fazer aqui com as minhas resistências é somar essas resistências. Quantas resistências eu tenho aqui? 2. 4 kΩ mais 2 kΩ. Eu só vou somar. R1, vamos chamar isso daqui de R1. Esse daqui. Ou poderia ser RT também, que é a resistência equivalente de 4 e 4, né? Você pode chamar do que você quiser. Mais R2, que a gente pode colocar esse daqui como R2, esse outro resistor aqui. Ou poderia ser resistor A, resistor B, enfim. Então, 4 mais 2 dá igual a quanto? 4 mais 2 é igual a 6 kΩ. Então, encontramos a resistência equivalente deste circuito. Alternativa certa, letra C. Pronto, morreu a questão. Apenas isso. Primeiro é só a interpretação, é você entender que ele está pedindo só quem passa pelo ponto A. O ponto A fechou, então só vou pegar essas resistências aqui. Eu esqueço essa porque não está passando corrente elétrica para cá, ok? Depois que eu encontro, eu jogo de novo no meu circuito para ver como é que fica. Ficou como? Em série. Se ficou em série, eu vou somar estas resistências. E aí, somando, eu tenho o valor total que a questão está pedindo. Isso aí foi uma questão de 2018, questão do Enem, questão super simples, né? Mas que se você não entender o conteúdo, você perde a questão. Então é isso, pessoal. Desejo que vocês tenham entendido o conteúdo, que tenham um bom desempenho nas provas globais e na prova do Enem, que irá acontecer no próximo domingo. Então até a próxima, um abraço e boa sorte!